Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia de falar sobre o mapa da mina, porque ontem a gente teve a nossa aula aberta, uma aula que trouxe aí muitas projeções, muitas leituras do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai traduzir um pouquinho, pegar os pontos mais importantes para passar para vocês e debater aqui, eu e o André, em relação a esses pontos. Mas antes de tudo isso, antes da gente começar a traçar esse mapa, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Mapa da Mina ontem, um sucesso, gente, um sucesso. Mais de 100 mil pessoas acabaram vendo o mapa da mina aí uma hora ou outra, porque teve gente que saiu, entrou, então muita gente viu o mapa da mina ontem. E a gente trouxe muito assunto, né? A gente falou de indústria, falou de câmbio, a gente fez um apanhado aí dos principais destaques do que foram o ano passado, que a gente espera para o próximo ano. Tem bastante coisa para a gente conversar, né, Débora? Então a gente vai fazer meio que um bate-papo hoje aqui, discutindo aí alguns pontos mais importantes desse mapa da mina, né? Exatamente. A gente vai começar esse bate-papo, esse debate aqui, voltando um pouquinho do ano passado, até para a gente entender premissas depois para o futuro. E a gente vai começar falando aí da variação acumulada, como é que ficou a variação acumulada da indústria, do comércio e dos serviços. E depois a gente vai falar um pouco da indústria, até porque isso puxa um fio condutor importante para a gente analisar o comportamento de alguns índices e de alguns setores que se descolaram do Ibovespa no ano passado. E a gente precisa entender um pouco esse movimento. Então, André, se quiser explicar um pouco para a gente aí como é que ficou essas pesquisas mensais, né, os destaques e os grandes pontos de atenção do ano passado. Um setor urbano muito, mas muito aquecido, né? A gente vê aqui pelo gráfico que a gente montou, inclusive, que você teve, isso aí é acumulado em 12 meses, tá? Então, ou seja, o quanto que isso é bom para a gente ver, porque mostra evolução contínua, se a gente considerar os 12 últimos meses do ano, né? Então a gente vê que os três setores tiveram uma boa alta nesse mês de 2024, tanto o comércio quanto serviços e a indústria. O que mais cresceu foi o comércio, inclusive, né? A gente essa curva aí mais azul clara, né? O comércio. E tudo isso, azul clara não, verde clara, perdão, gente. Tudo isso acontece por quê? Porque a gente teve um ano que o desemprego baixou bastante, a renda aumentou bastante, o salário foi aumentado em termos reais, na maioria dos casos, aí, seja via negociações salariais, seja via salário mínimo mesmo. Então isso aí fez com que o brasileiro, que tem uma demanda muito reprimida, teve, inclusive, aí, durante os últimos anos, visse seu poder de compra aumentar e finalmente pudesse ter alguma renda para gastar. Então a gente vê o comércio, os serviços e a indústria se elevando consideravelmente. E o grande destaque desses três pontos, aí, mesmo o comércio apresentando uma alta maior, se comparado com os outros dois, a gente tem que colocar a questão da indústria, porque a indústria ela estava muito sucateada. A indústria viveu anos basicamente só de indústria extrativa, que era Vale, Petrobras, e um pouco de indústria de bens intermediários, não duráveis, que são indústrias que geram menor valor agregado. Mas o ano de 2024, impulsionado pela nova indústria Brasil, que é uma política industrial que forneceu crédito mais barato, que ajudou também, né, via BNDES, aí você conseguir fazer um fomento maior à indústria, além do fato de você ter uma premissa de demanda muito elevada durante todo esse ano, que mesmo com essa Selic pornográfica que a gente tem hoje, fez com que a expectativa de lucro fosse a maior possível. Você tem, então, que a indústria cresceu, e cresceu principalmente em dois pontos muito importantes, que são os dois pontos que geram maior valor agregado. A gente tem até o próximo gráfico para mostrar as grandes categorias, que a gente vê como que você teve, olha como você tem um destaque muito grande, e como que as duas curvas, a curva azul, que é de bens de capital, a curva de consumo duráveis, que é a curva verde, elas
cresceram bastante, enquanto as outras duas, que é de intermediário e consumos de duráveis e semiduráveis, elas ficaram meio que numa reta, seguindo tendência, mas mesmo assim, em termos positivos, a gente vê que o consumo de duráveis, que é veículos, geladeiras, linha branca, eletrodomésticos, notebooks, cresceu muito. Ao mesmo tempo, também cresceu muito os bens de capital, que são aqueles bens que são feitos para produzir mais bens, ou seja, máquinas, equipamentos, trator, guindaste e tudo mais. Isso acontece porque você faz bens de capitais porque está demandando bens de capital, porque as indústrias acreditam que vão crescer, que vai ter demanda futura para vender os seus produtos. Então elas se preparam no presente para pegar a demanda futura. Então a gente vê que a indústria aproveitou esse bom momento aí de rendimento crescente, de expectativa de bons resultados, não para esse ano, mas para os próximos anos, porque você vai colher esses frutos a partir de 2025, 2026, e também com a ajuda de políticas públicas como a Nova Indústria Brasil, teve bons resultados. E você pensa, não, mas isso aí ficou restrito aí às pesquisas mensais, daí é só para você falar na Fiesp lá, que foi legalzinho e tal, não teve nenhum impacto, né? Mas, Débora, você tem dados aí para mostrar que a indústria acabou sendo um bom ponto aí, inclusive na Bolsa de Valores, né? Exatamente. Muita gente tem essa dúvida, né? Quanto dessa melhora da indústria, por exemplo, refletiu de fato ou foi capturado por um movimento de mercado financeiro? Porque a gente viu o nosso Ibovespa no ano passado ficar negativo, né? O nosso Ibovespa ele sofreu muito, sobretudo no fim do ano, quando começa aquela desconfiança em relação ao cenário doméstico, quando começa a desconfiança do próprio mercado financeiro em relação à condução da política fiscal. Então o mercado começa a fazer uma pressão em relação a isso e se posiciona contra o Brasil. O que é um posicionamento contra o Brasil? Você basicamente sai dos ativos domésticos, então vende ativos da Bolsa Brasileira, isso faz com que eles caiam de preço. O dólar, ele vira um refúgio, então as pessoas vão buscar o dólar como refúgio e também como instrumento de pressão. Então a gente não pode esquecer que ele tem essas duas facetas, né? Você vai buscar o refúgio ali porque você está desacreditando do cenário doméstico, só que ao mesmo tempo você está passando um recado com isso. Você está desacreditando do cenário doméstico segundo a sua ótica e com isso você faz pressão por meio de dólar. E outro ponto de pressão também são os juros futuros, que bateram mais de 15% no fim do ano passado, né? Se a gente pegar vencimentos ali entre 27 e 30, 2027 e 2030, aqui só para todo mundo ficar na mesma página, a gente vê que os juros futuros subiram acima de 15% ao ano. Essa também é uma forma de pressão para você mostrar um descontentamento com uma condução de política e também tentar buscar ganho no curto prazo nessa pressão que é feita. Então também tem dois usos para essa pressão e para esse posicionamento nos juros futuros. E quando a gente tem uma expectativa de juros mais alta e uma visão de cenário doméstico mais deteriorada, a Bolsa ela vai cair, porque começa a ter uma maior aversão ao risco. E esse sentimento leva a buscar ali a proteção tanto em dólar como também nos juros futuros. Então a gente viu esse movimento acontecer muito forte no ano passado e nossa Bolsa sofreu bastante com esse sentimento de aversão ao risco. Só que o que a gente precisa lembrar é que o peso dos bens industriais, por exemplo, na nossa Bolsa, ele é pequeno. A grande parte do Ibovespa é composta por commodities. Se a gente for pensar, 30% do nosso Ibovespa está em Petrobras e Vale. Isso sem contar o setor financeiro, que tem um peso gigantesco no Ibovespa também. Então, o peso dos bens industriais no índice Ibovespa, ele é bem pequeno. Então, por mais que a gente tenha visto essa melhora da indústria ao longo do ano, essa retomada da indústria ao longo do ano, isso não era capturado pela Bolsa. Só que quando a gente olha o índice setorial da Bolsa, porque a Bolsa ela tem ali o índice Bovespa e ela tem uma série de outros índices setoriais que você consegue ver especificamente com uma lupa como isso reflete nos setores de fato. E se a gente pegar ali, né, só para vocês terem uma ideia de grandeza, são 47 ações no índice industrial, do setor industrial. Só 20 dessas ações, elas estão na... Gente, o meu celular começou a falar sozinho aqui. Sextou, né? Mas vamos lá, só 20 dessas ações que estão nas 47 do índice de setor industrial compõem o Ibovespa.
Então, é um peso muito pequeno. Se somar essas 20, não dá a Petrobras ordinária e Vale juntas, tá? Então, é um peso pequeno que se tem no Ibovespa. Só que essas ações ligadas aos bens industriais e esse índice setorial foi muito bem no ano passado, tendo uma performance muito superior ao Ibovespa, inclusive. Então, a gente fez um gráfico aqui para vocês entenderem como funciona essa correlação ou esse reflexo do índice, que a gente chama índice, né? Que é o índice industrial setorial do Ibovespa. E olha que interessante, ele sai ali em janeiro de 2023 dos 20 mil pontos, tá? Então ele estava ali nos 20 mil pontos e até março de 2024, que no outro gráfico é quando a gente começa a ver uma retomada da produção industrial de fato aqui no Brasil, né, uma retomada mais forte, uma retomada mais sustentável, inclusive dos índices de confiança da indústria, a gente vê que esse índice sobe junto. Então, até ali, comecinho de 2024, aqui em janeiro que está a quebra, né, do pontilhado para a linha contínua, até janeiro de 2024 ele estava praticamente recuperando os patamares do meio do ano de 2023, que já tinha sido uma alta ali. Só que depois disso ele consegue sustentar esse crescimento. Mas mais que isso, olha que interessante, quando a gente vai para a comparação desse índice industrial com os bens de capital, por exemplo, né, que são bens que produzem outros bens, a gente vê que o comportamento foi muito semelhante. Então vamos passar aqui o gráfico para o pessoal de casa acompanhar, que aqui, na verdade, aqui é o acumulado da indústria primeiro, então vamos ver aqui o acumulado da indústria versus aqui o índice industrial. Olha como o comportamento é parecido a partir de 2023, né? A gente vê que descola um pouquinho aqui, né, o índice industrial do índice, né, que é o índice, a pesquisa mensal com o índice. Então a gente vê que tem esse descolamento ali em agosto de 2023, mas depois eles caminham praticamente juntos. E olha aqui a partir de maio, de abril, como eles caminham muito juntos. Então sim, o índice industrial setorial do Ibovespa, da B3, conseguiu capturar a alta que veio da indústria, aquela recuperação, a retomada da indústria. Mas mais que isso, conseguiu retomar, acompanhando ali a retomada dos bens de capital. Então, se a gente olha no próximo gráfico, a gente vai ver que também andou muito juntinho ali o índice, né, que é o índice industrial, com o comportamento acumulado em 12 meses dos bens de capital. Por quê? A gente tem um peso bem grande de indústrias de bens de capital nesse índice industrial. O que a gente está falando aqui? A WEG tem um peso enorme. Se a gente pegar, pensando em bens de capital, bens industriais, como é chamado, de transporte, a gente tem a Embraer. Então, são empresas que elas não são ligadas a consumo cíclico. No caso, a gente teria a Ambev também nesse índice. Só que a Ambev é ligada a consumo cíclico. Então, ela não responde diretamente aqui a esse tipo de gráfico. Então, o que a gente está olhando aqui? Empresas que estão dentro desse índice setorial que produzem outros bens, né? Que produzem outros máquinas e equipamentos, que produzem transportes, né? Então, são bens de capital que são, quando a gente fala bens de capital, são bens que têm possibilidade de produzir outros bens, por exemplo, máquinas e equipamentos. Ou no caso dos transportes, mais especificamente, a gente tem a Embraer. E aí a gente vê que eles acompanham bem de perto, justamente porque tem um peso grande dentro desse índice setorial. Então não tem como falar que a melhora da indústria não foi capturada. Ela foi capturada por um índice setorial, esse sim, porque ele tem o peso voltado para a indústria e um peso voltado bem grande ali para bens industriais e bens de capital. Mas quando a gente pega o Ibovespa, pelo peso das commodities, o peso da indústria fica reduzido. Então, por isso que o Ibovespa não retomou, não conseguiu acompanhar essa melhora da indústria, mas outros índices sim. E aí a gente traz esse exemplo para ver como é que o mercado financeiro também funciona dependendo do índice que você olhar e dependendo dos pesos que são dados aí para cada um dos ativos dentro da composição. A gente tem uma dependência e uma sensibilidade muito grande a preço de commodity no Ibovespa. E o resto fica ali um pouco diminuído. Basicamente é commodity financeiro, tá? O resto divide quase 50% que sobra do Ibovespa. Vamos fazer agora, Débora, então, uma análise da conjuntura geral para saber como que é a situação atual, o que pode acontecer, né, durante esse ano. A gente montou aqui alguns painéis para vocês aqui verem o que a gente fez dessas premissas, né, desse ano, né.
que a gente tem um ano de 2025 assim, bem complicado. Né? Primeiro, assim, se a gente for pegar do cenário global, você tem o Trump eleito, as Big Techs elas estão agora alinhadas com a extrema-direita, e você tem que muita baixa popularidade desses governos mais progressistas aí de esquerda aqui na América Latina, né? Você tem, então, que está um momento positivo dos mercados globais, um movimento de desinflação e queda dos juros experimentado na maioria das economias avançadas. Tem um estresse forçado pelos agentes de mercado aí, em locais em 2024 que resultou em alta do dólar, juros e inflação, além de queda de índices de popularidade do governo. Você tem que estar cada vez mais próximo, o próprio Lula falou nas primeiras reuniões ministeriais desse ano, né? 2026 já começou, e você tem uma relação dessa vez muito mais harmônica com o presidente do Banco Central do que do que tinha antes, né? Primeiro, assim, até para deixar esse último ponto claro, uma coisa que já mudou bastante em relação ao Galípolo com o Campos Neto não foi nem a questão de aumentar juros, porque tem a questão de guidance, mas o Galípolo, se percebeu que ele ficou um mês quieto? Um mês quieto. Isso ajuda muito, porque o Galípolo ele não formou expectativa, nem para cima nem para baixo. O Galípolo não formou narrativa. O Galípolo não fez nada disso, ele simplesmente atuou. Atuou na hora que precisava atuar, a gente discorda completamente dessa atuação, mas ele não atrapalhou em nada, em nada. Então aí já é um ótimo começo. Você não vai ter um Campos Neto que sabotou de fato a economia quando ele viu uma pressão inflacionária onde ninguém viu. Então isso daí já ajuda. Então esse aí são as premissas. Então, governos de esquerda enfraquecidos e com baixa popularidade, sofrendo com inflação, com juros, Big Techs e extrema-direita se juntando no mundo, pressões inflacionárias menores, um melhor momento aí para os mercados. Então esse é o cenário que a gente se avizinha agora, né? Então vamos ver quais são esses cenários que provavelmente podem acontecer nesse ano de 2025, para você já se preparar para tudo isso. Eu acho que, aliás, a gente acha, né, que como equipe econômica do CL, que você vai ter uma migração cada vez mais para o centro, né, do governo, porque não é o que a gente quer, é o que a gente está observando, né, então cada vez menos políticas mais audaciosas, você vê muita palavra não serão, não faremos medidas heterodoxas, a palavra heterodoxa não é colocada à toa, quando você vê aí Rui Costa falando, Lula falando sobre isso aí, porque a palavra heterodoxa é um negocinho que deixa o mercado muito, muito chateado, vamos dizer assim, então eles não gostam disso. A gente deve ter cada vez mais políticas econômicas alinhadas à responsabilidade fiscal, um período com um pouco mais de austeridade fiscal, vira e mexe vai ter algum corte de gastos, vai ter, então, bastante disso aí, então vai ser um ano que, pelo menos, a gente vai acabar criticando bastante o Haddad nesse programa, porque a gente é bem contra essa questão aí de responsabilidade fiscal, que é com muitas aspas mesmo. Vai ter uma diplomacia mais conciliadora do que conflituosa com os Estados Unidos, porque a gente é meio que histórico do Brasil, né? Ele é um país que acaba, historicamente, sendo bem conciliador, o próprio governo não sempre foi isso, né? Vai ter uma política monetária bem dura, as políticas de mercado vão acabar ficando ainda com protagonismo muito forte por algum tempo, e vai ter um processo de queda gradual da inflação que deve perdurar até 2026, então com alguns problemas inflacionários ainda, né? Mesmo esses problemas inflacionários sendo de oferta, mas ter o famoso papo de mercado, ancoragem das expectativas, né? E vai ter alguma manutenção desses programas sociais existentes, não vai ter muita ousadia, e vai ser um ano que o governo vai tentar abraçar cada vez mais o mercado, e mais uma vez, não é o que a gente quer, é o que acho que vai acontecer. Então isso a gente só está mostrando o cenário para vocês hoje, e calma que tem mais 11 meses para a gente poder criticar essas coisas que vão acontecer, e a gente vai acabar criticando, né, Débora? Exatamente. Quando a gente vê, né, essa migração do governo mais para o centro, né, que é algo que o André falou, dessa questão conciliadora, a gente tem que lembrar que o governo é um governo, já não é a primeira vez, já tem uma natureza mais conciliadora, e isso inclusive é alvo de bastante crítica, porque
quando você faz a conciliação, e a gente sempre fala isso aqui, você tenta agradar vários agentes e você tenta agradar quase todo mundo. Só que às vezes você acaba agradando ninguém, porque quem você tenta agradar não corresponde a esse agrado. A gente sempre fala isso, por exemplo, de acenos de ministro Fernando Haddad para o mercado financeiro. E agora a gente pode, inclusive, migrar essa crítica, migrar essa ótica, inclusive para o Galípolo, que ele vai tentar, sim, mostrar que ele é independente, ele vai tentar mostrar que existe, sim, autonomia do Banco Central. Então, muitas vezes, vocês podem até ver o discurso do Galípolo, não foi o que aconteceu, tá? Mas a gente poderia ver, sim, o discurso do Galípolo assim, descolando do discurso do presidente Lula, por exemplo, porque ele vai tentar mostrar essa independência, sim. A gente não pode esquecer que o Roberto Campos Neto, eu acho que essa é a diferença, uma das diferenças cruciais que tem entre Galípolo e Campos Neto. Além da questão do atrito, que eu vou deixar para daqui a pouco, o Roberto Campos Neto, ele nunca teve a incerteza de mercado. O mercado nunca desconfiou do Roberto Campos Neto. O mercado sempre abraçou o Roberto Campos Neto, porque Roberto Campos Neto sempre abraçou o mercado. O Galípolo, não. O Galípolo, desde antes de ele ser indicado, quando ele era só cotado para o Banco Central, o mercado já tinha grande incerteza em relação a ele. E essa incerteza cresce quando ele não vota com a maioria em uma das reuniões lá em maio. Eu sempre brinco, a racha do Copom, que aconteceu, né, teve ali uma rachadura mesmo no Comitê de Política Monetária, e a partir daí o mercado, na verdade não era a partir daí, tá? A partir do momento que ele era um pouco mais heterodoxo, o mercado já tinha mais incerteza, já tinha mais desconfiança em relação a ele. Mas a partir daí, as inseguranças e as incertezas do mercado aumentam. Será que ele vai ter compromisso? Isso, cabeça do mercado pensando. Será que ele vai ter compromisso com a inflação? Será que ele vai ter compromisso com a meta da inflação? Será que ele vai conduzir a política monetária de uma forma que se espera que ele conduza? Eu não sei o que estavam esperando ali do Gabriel Galípolo depois que ele assumisse, mas estava esperando que não fosse uma condução responsável, que não tivesse responsabilidade com o combate inflacionário, que ele ia, né, ter uma condução de política monetária muito diferente. E ele nunca sinalizou isso. Só que a partir de maio, a gente vê uma mudança no discurso, inclusive mais acenando para o mercado, mais voltada para o mercado, ali tentando inclusive agradar e acenar para esse mercado financeiro sempre que podia, sempre que ia a público. Então a gente vê ele mudando um pouco ali o discurso para se alinhar mais no mercado financeiro. Mesmo que ali ele tenha uma postura mais heterodoxa em livros e sua postura mais acadêmica, no Banco Central ele estava mostrando que ele não ia ter essa postura. Então era isso que ele estava dando recado para o mercado. Olha, a gente não vai fazer nenhuma sandice no Banco Central. E aí a gente começa a ver esse discurso mais alinhado ao mercado financeiro. Só que ele precisou e ainda precisa conquistar essa confiança do mercado, porque ainda existe muita desconfiança em relação a ele. Inclusive ontem eu até mandei um texto aqui para o pessoal do mercado de investimentos, que era justamente de um analista de mercado falando, olha, teve uma alta de 1 ponto percentual, teve sinalização de mais uma alta, mas o fato de não ter uma sinalização de mais 1 ponto percentual ou de uma alta bem definida para a terceira reunião do Copom do ano, isso pode mostrar que o Galípolo não tem compromisso com a meta de inflação. Então, assim, esse nível de desconfiança que existe em relação a ele. Não estou passando pano porque eu não concordo que tem que subir 1 ponto e subir outro ponto depois. Eu acho que a gente já está com uma taxa de juros real e nominal muito alta para os patamares, para a conjuntura que a gente tem aqui de economia brasileira. Mas o mercado financeiro coloca esse tipo de incerteza, que nunca existiu em relação ao Roberto Campos Neto. Então, eles partem já de lugares diferentes em relação à conquista dessa confiança do mercado. E eu vejo que, sim, dentro de um plano mais conciliador, ele também não está... ele não vai bater de frente, ele não vai romper com essa lógica. Eu nunca esperei que ele fosse romper com essa lógica de mercado ou que o governo fosse romper com essa lógica de mercado. Inclusive, isso já era esperado e por isso não fico surpresa. Muita gente estava iludida, ele vai assumir, vai mudar, vai baixar a taxa de juros. Não vai. Ele não vai romper com isso. Ele vai continuar servindo a essa lógica dentro do Banco Central. Pode ser que as ideias dele sejam diferentes fora do Banco Central. Dentro do Banco Central ele vai ter essa postura. Por mais que eu também possa discordar disso. Mas é o jogo, as peças do xadrez elas são colocadas, a tensão acontece por meio do mercado financeiro e o joguinho vai seguindo ali.
E o que eu também acho que é diferente, o André falou isso muito bem, é que o Roberto Campos Neto era conflituoso. Ele causava muito atrito. Então ele ia a público e ele colocava lenha na fogueira. Ele ia a público e causava atrito, colocando ali até o próprio Banco Central em saia justa muitas vezes. E a condução de política, a decisão de política monetária em saia justa. Então a gente vê esse comportamento recorrente do Roberto Campos Neto em fomentar incertezas do mercado financeiro. Como a gente comentou aqui, essa postura não esperava do Galípolo e nem está sendo vista. Ele não falou nada, ele agiu quando tinha que agir, embora a gente critique e não concorde, ele não ficou falando, não ficou se pronunciando, não ficou colocando mais incerteza, mais lenha na fogueira. Então, acho que esse ponto pode ser um ponto aí de mudança. E ontem mesmo o mercado financeiro falou, acho que o governo acordou, agora o governo ele viu, depois que a popularidade caiu, onde ele estava errando na política econômica e vai se alinhar. Vai se alinhar a quem? Quem que o mercado financeiro estava falando que vai alinhar o discurso econômico? Ao mercado financeiro. Então o mercado financeiro reagiu bem a todas as falas que aconteceram ontem do presidente Lula, reagiu bem depois do comunicado, porque na hora do comunicado a reação não foi boa. Mas depois que teve esse alinhamento, não teve atrito entre o Lula e o Banco Central, eles começaram a ver que talvez tivesse uma mudança de rota do governo. E é uma mudança de rota para onde? Para se voltar ao mercado financeiro. Eu concordo? Não. Eu critico? Sim. Mas isso está acontecendo. E essa condução vai trazer muitos desses cenários prováveis que a gente está vendo, principalmente aqui para o nosso Brasilzão. Eu acho que tem bastante coisa já, né, Débora, que a gente já conseguiu aí mostrar aí para todo mundo. E lembrando uma coisa, ó. Você gostou aí? Você está preocupado com esse ano de 2025? Quem viu a live aí viu aí que é um ano que vai ser muito desafiador, né? E a gente falando aqui também deu para ver, ó, de extrema direita, tem muita coisa. Então, gente, a gente hoje aqui está mantendo aí a campanha de ontem, né? Então a gente vai aqui abrir agora aí para vocês aí entrarem aqui no nosso querido investidor mestre aí. Imagina eu, você, a Débora aqui, que mostrando aqui o investidor mestre. A gente faz parte, o replay está liberado. Gostou? Quer ver de novo o investidor mestre? Entra aqui aí, iclmercado.com.br. O replay está liberado, é por tempo gratuito e vocês vão ter as mesmas condições aí que aconteceram ontem. Então, gente, vale muito a pena, vale a pena demais, Débora. Ó, você que viu a live, o que você acha? Olha, estava super completa, né? E um material muito rico de vários aspectos sendo abordados. Para quem assistiu, deve saber do que eu estou falando. Quem não assistiu, vai assistir, porque realmente está muito bom. A gente fala de questões climáticas, a gente debate como isso vai chegar no bolso das pessoas, como isso pressionou e pode continuar pressionando o nosso bolso, da onde devem vir também os principais movimentos esse ano. Está super completa, tem horas de duração, mas vale muito a pena, porque é realmente uma aula e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aí. Vão sair com mais conhecimento do que entraram, com certeza, e é isso que a gente quer. E no Investidor Mestre, eu e o André somos professores, a gente se encontra com os alunos uma vez por semana, e talvez agora até mensalmente, mais de uma vez por semana. Então a gente vai discutir com vocês também, debater aspectos, tá? E a gente explica tudo isso também no Mapa da Mina, mas não vale reforçar. Tem relatório, tem call matinal, tem relatórios muito bons de macroeconomia, de setor de mercado, isso todos os dias. Então, assim, realmente é um programa bem completo aí para quem quer aprender a investir, para quem não quer cair em cilada, principalmente do gerente do banco, que dá uma ligadinha ali, aí oferece uma coisa, você fica na dúvida, será que isso é bom, será que não é? Você vai ter aí autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, vale muito a pena. Então, assiste a aula e depois, quem sabe, você se junta a gente no Investidor Mestre. Exatamente. Vamos, então, entregar para nossos colegas, Débora? Vamos entregar, porque daqui a pouco estaremos sextando. Então, agora vocês vão começar a sextar com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta a partir de segunda-feira, que já vai ser fevereiro, porque ninguém aguenta mais. Hoje é dia 365 de janeiro. Um beijão para vocês e até lá, pessoal!
Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo, e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!